Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio do podcast do blog dos engenheiros, que a gente chamou aí de Caminhos da Engenharia. Nesse episódio, nós vamos estar conversando um pouco sobre liderança. Aqui quem fala é o engenheiro ambiental Fernando Básquaro de Souza e, assim como os outros podcasts, estarei aqui junto com Eu sou a Emily Dias Casagrande de Souza, sou engenheira ambiental. Estou muito feliz com esse primeiro podcast e espero que vocês gostem. Então, antes de iniciar, eu tinha separado uma frase para começar a discussão. Acho que é interessante começar com essa frase, que liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Ela trata-se de uma vida que influencia a outra. E aí, o que tu tem para comentar sobre ela? Por que tu achou essa frase muito importante? Eu gosto bastante dessa frase porque ela diz bem o que é um líder. O líder ele não vai te dar ordens, impor o que tu faz. Ele vai te inspirar, te motivar, para que a partir do momento que ele motive a equipe, que ele motive as pessoas de forma positiva, as pessoas vão começar a trabalhar em sincronia com ele. Então, não é uma ordem, não é uma hierarquia, é uma sincronização de ideias. Ele vai te inspirar, te motivar e, consequentemente, vai te fazer seguir ele. Com atitudes, com jeitos. Só que, recentemente, eu estava lendo uma pesquisa realizada pela Way Group, que é da Universidade de Harvard, e eles fizeram um estudo com 95 mil líderes de 49 países diferentes. E eles chegaram ao seguinte resultado: quase 50% desses líderes, que se dizem líderes, vamos dizer assim, que a pessoa se titula eu sou um líder, 50% deles, eles não estão motivando a empresa, sim, eles estão tornando a empresa um ambiente desmotivador. E apenas 19% desses líderes, desses 95 mil que foram avaliados, eles impactam positivamente. Então eu gosto de iniciar com essa frase, eu gosto de frisar isso, que o líder ele não manda, ele não impõe, ele não faz tu executar nada. Ele apenas tem a capacidade de influenciar, de te motivar, de te fazer seguir o objetivo traçado por ele. Na verdade, o líder, então, ele acaba dando diretrizes para que os funcionários sigam. Isso aí lembra bastante o livro O Motivo. Agora eu não me recordo quem é o autor, mas o autor ele tem vários livros nessa parte de liderança, e esse livro ele fala especificamente sobre a questão do porquê que a pessoa se torna um líder, né? Muitas vezes a pessoa acaba virando um líder pelo motivo errado. Porque eu trabalhei um monte, porque eu mereço, porque a pessoa acaba por reconhecimento, pelos títulos, ou seja, ela acaba indo pela razão errada. Ela acaba ficando centrada só nela. Quando eu virar um líder, eu vou poder fazer o que eu bem entender. Não, não é assim. Quando você se torna chefe, gestor, até por isso que a gente pensou ali no título do podcast, Caminhos da Engenharia. Muitas vezes a gente começa como engenheiro, como peão, indo para campo, mas chega um momento que a gente acaba chegando no cargo de gestor, no cargo de liderança. E é importante saber esses conceitos que muitas vezes não é passado na graduação, porque a gente tem toda aquela parte técnica, e esses conhecimentos não são passados na base na matriz que a gente tem da engenharia, né? Então é interessante a gente sempre estar se aperfeiçoando por fora. E qual seria então, desse livro, o motivo, ou a razão correta para se tornar um líder? Como a Emily comentou, você está lá para inspirar os outros, para fazer os outros crescer. A partir do momento que a sua equipe cresce, a empresa cresce, todo mundo cresce, então essa é a função do líder. Aí ele busca sempre, Fernando, contar e ouvir os outros. Então entra na questão que a gente ouve muito falar de empatia, exatamente isso. O líder ele tem muita empatia, ele ouve todos, analisa tudo, não critica ninguém e chega a partir daquelas ações, ele faz com que o pessoal se instigue, ele chega no denominador comum, vamos dizer assim, no resultado que ele quer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sai da graduação, lê muitos livros de liderança e várias coisas, a gente acha, não, eu tô lendo, eu sei o conceito, eu sou líder. Não, mas nós devemos tomar muito cuidado e não nos confundirmos com líderes, porque existe uma diferença entre líder e chefe. O líder, ele vai
pensar na coletividade e pensar no todo. Ele vai pensar em todo. E o chefe não, o chefe vai pensar na autoridade. Eu estou mandando, eu sou autor, tenho 500 mil pós-graduação, eu sei do assunto. Ele vai querer impor autoridade. Isso vai fazer com que a equipe recue, porque ele não vai aceitar ideias, ele não vai ouvir, ele sempre vai querer ser o centro das atenções. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente lê muito, mas a gente eu participei muito de cursos do Sebrae, de muitas coisas, principalmente do Empretec, e lá a gente aprende a entender esses perfis de liderança, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa, ela se titula líder, eu tenho conhecimento, eu sou bambambam no assunto, sou CEO, né, que é um termo muito usado, né, a pessoa é CEO, ela acha que ela é Deus de tudo, vamos dizer assim, né, não me desmerecendo, cada um com seu conhecimento, enfim. Mas, às vezes, essas autoridades, elas acabam subindo a cabeça e, às vezes, tu não é, vamos dizer assim, tu era bom no assunto, tu dominava tudo, mas chegou no perfil de liderança, tu não consegue fazer com que a tua equipe avance. Por quê? Porque a gente fala muito da questão de líder nato. Né? O que é isso? A pessoa nasce com isso, a pessoa nasce com isso. Tem pessoas que têm perfis de liderança, elas já nasceram com isso, elas conseguem desenvolver essa habilidade, claro, né, que essa habilidade ela é moldada com o Empretec da vida, com cursos, com leitura, mas a pessoa já tem esse perfil de liderança. E tem muitos outros que acabam caindo de paraquedas por ter conhecimento, né, e acabam se tornando um líder, mas às vezes eles não conseguem. Por que eu dominava o assunto, eu era o melhor da minha equipe, eu era o melhor gestor do mundo, e quando eu fui liderar equipes, eu não consegui, né? E é justamente por isso, porque às vezes não faltam coisas que tu precisa, né, a se aprimorar, que tu precisa ter esses desenvolvimentos que às vezes não, que às vezes tu não tem, né, essa parte ali, vamos dizer assim. Isso aí sou eu. Porque em si, vamos dizer, é algo que eu tenho que aprender ainda muito, né? Essa parte de liderança. Já tive algumas situações na vivência profissional que eu tive que ser o coordenador, o chefe, vamos assim dizer, que hoje eu vejo que eu não estava maturo o suficiente para liderar, vamos assim dizer, né? Uma situação foi quando eu fui responsável de um estagiário, mas eu tinha outras atividades e no fim acabava não atendendo o estagiário na época, né? Hoje já é um profissional aí atuando na área. Às vezes a gente acaba tendo aquelas conclusões, o cara não trabalha, o cara não faz isso, mas é porque tu não acabou não passando a função para ele ou não deixou claro o suficiente para ele o que ele tinha que fazer. Não deu as diretrizes, como a Amy comentou no começo, que o líder vai motivar nesse sentido. Outra situação que eu tive, nesse momento eu já estava um pouco mais maduro, no caso a Emily daí também já me auxiliou, que ela já teve bem mais experiência que eu nessas situações, depois ela pode comentar um pouco mais, onde eu era meio que coordenava uma equipe de campo dos monitoramento ambientais, então eu sempre tentei, né, quando esse pessoal entrou ali, né, liderar pelo exemplo, levava eles para campo, mostrava assim, não, que também a atividade de campo é uma coisa pesada, não é toda pessoa que gostaria de fazer. Então tu tem que demonstrar para eles que tu tá lá junto, que tu também, vamos dizer assim, tá lá fazendo trabalho pesado. Demonstrar para eles, eu sempre tentei demonstrar com os princípios ali que a gente fazia ensaio de infiltração, coleta de solo, amostragem de água, medição de vazão, sempre tentei acompanhar eles para demonstrar que eu tô há mais tempo aqui na empresa, mas eu tô aqui também junto com vocês. E mais na questão de liderança por respeito, né? Então a pessoa acaba, não, o cara tá lá junto, né? Do que tá lá, porque o cargo eu que mando, então tu vai lá e faz e pronto, acabou. Então, nesse sentido, tem que estar sempre atento. E também, eu acho que também já vou puxar aqui antes que eu esqueça. Eu lembro que o pessoal assim, às vezes ficava um pouco ocioso. Quando se trabalha com uma linha de produção, tu pode se preocupar nesse sentido, a pessoa está parada. Mas quando são projetos, o projeto ele tem oscilações ali de atividades, então não dá para te querer que o profissional fique 100% do tempo
trabalhando. É um projeto, às vezes tem uma demanda que parou lá atrás, num gargalo, tem outra demanda que não foi. Então, é uma coisa que eu não gosto, que às vezes fica o pessoal, não, tem que estar sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não, isso aqui não é linha de produção. É, projeto de engenharia é uma coisa que envolve criatividade, que envolve estudo. Então, é uma coisa que vai, para, estuda, faz, vai, para. Então, tem que ter essa noção. Até porque se tu motiva a tua equipe, se tu torna o ambiente dela para pesquisa, para um ambiente mais tranquilo, também nesse estudo que eu estava lendo na Universidade de Harvard, ele fala que 70% do engajamento do funcionário está na questão da pessoa saber liderar, de ter o teu gestor, ter a pessoa que vai te passar as informações. Então, 30% é resultado que tu vai ter e 70% é como que essa pessoa ela vai te motivar, ela vai te engajar para te chegar no resultado que tu quer. Não é trabalhando sob pressão, não é forçando, usando qualquer outro tipo de coisa. É motivando e engajando as pessoas. Isso é comprovado, tem livros que falam sobre isso, né? Hoje, antigamente tinha uma forma de trabalho, não tinha os conhecimentos que tem hoje, mas hoje com os estudos, com todas as coisas, tem-se essa compreensão, né, que o ambiente tem que estar tranquilo para trabalhar. Inclusive, eu vi a Google, ela ganhou diversas vezes os prêmios de melhor empresa para trabalhar, e também essa questão, né, eles são um ambiente competitivo e eles usam, fazem diversas coisas para as pessoas gostarem de estar ali, e isso entra o papel da questão do líder. Como o Fernando falou, eu vim de uma família que é bem empreendedora, né? Então, trabalhei em loja, meus pais tiveram. Meus pais, eles têm empresa, né? A gente conhece aqui como fábrica, faz a parte de jeans. E eu trabalhei dentro da fábrica, desde pequena. Parte de financeiro, RH, enfim. E coordenação de equipe, né? Eu sou engenheira ambiental formada, depois eu saí dali, mas o meu último trabalho foi justamente esse. A gente tinha algumas mulheres para coordenar na parte de finalização do serviço, para entregar as peças de jeans, enfim. Então, eu trabalhei com essa parte de coordenação, de liderança, e sempre lá dentro, meu pai sempre buscou que a gente fizesse curso, que a gente se capacitasse, sempre para entender, né, essa parte, para estudar, mas eu sempre vim com essa questão enraizada, essa questão de ter empatia e saber ouvir os outros, não menosprezar ninguém, não tratar mal ninguém, e sempre ouvir os outros e tentar passar as informações da forma mais clara possível que todo mundo fosse entender. Depois, ao longo da minha carreira, trabalhei em alguns locais, mas eu sempre tive essa questão de eu não conseguir ficar como funcionária, porque Sempre eu teve a veia de sempre coordenadora. tive a veia de coordenadora de liderança. Eu começo num cargo pequeno, daqui a pouco eu já estou dominando tudo, mas esse é meu perfil, né? Eu gosto disso, eu gosto de passar as minhas ideias e discutir com as pessoas, fugindo muito daquela questão do eucentrismo, que tem muita gente que eu fiz, não. A equipe fez, nós executamos, por mais que às vezes a pessoa não te ajudou em nada. Mas isso já é uma forma de tu estar motivando, tu estar engajando a pessoa. Opa, eu não ajudei agora, mas quem sabe numa próxima eu vou ajudar, né? E eu tive a oportunidade, fui uma das fundadoras do Núcleo de Meio Ambiente aqui da Associação Empresarial de Criciúma. No primeiro ano eu fui coordenadora, no segundo eu trabalhei como coordenadora também, fui coordenadora há 2 anos. E aprendi muito isso, né? Nós temos ali diversos profissionais, como engajar essas pessoas, que tu não ganha nada, é voluntário, né? Como tu engajar, como tu fazer essas pessoas, elas quererem trabalhar, quererem auxiliar. E o papel do líder entra nessa questão, aprendi muito ali também essa parte de liderança, e aprendi a questão também das características do líder, né? O líder, ele tem que ser bom comunicador. O que é isso? Entra na questão de como liderar. O líder tem que ser bom comunicador. Vou dar um Saber exemplo, falar. saber falar. Eu vou dar o exemplo da questão da melancia. Eu peço para alguém cortar a melancia para mim. Eu imaginei na minha cabeça a melancia cortadinha em cubinhos, bonitinhos e tal. A outra pessoa imaginou de outra forma, em forma de estrela, talvez. Então, a informação que eu passo, ela tem que ser importante. Porque se eu passar uma informação errada, eu não passar o que eu quero, a outra pessoa não vai executar.
Então, o líder ele tem que ter essa boa parte de comunicação, a questão de relação interpessoal, ser educado, respeitar todo mundo, saber falar com as pessoas, conhecer as características de cada um, conhecer a equipe, não só, vamos dizer assim, eu estou ali, dou bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, vou embora, não sei nem se a pessoa tem família, tem filhos. Eu conhecer a equipe, eu saber quem ela é, que dificuldades ela tem, porque a partir disso eu vou saber usar essas informações dentro da equipe, onde essa pessoa pode se encaixar. Até para o mesmo crescimento profissional da pessoa, né? Se tu tá pensando na tua equipe, o ciclano ali tem, o cara hoje tá só fazendo trabalho de campo, a situação ali do pessoal que ia para campo, né? Tinha um funcionário ali que, como o pessoal fala, começou a fazer corpo mole, né? Vamos dizer assim, o Sim. pessoal começou a reclamar, o cara vai para campo, não sei o quê, né? E não ajuda, só tá ali paradão, não sei o que, nem tá indo pra frente. Beleza, vamos tentar descobrir por que esse cara tá assim, né? Aí a gente foi descobrir, não era aquele serviço, não foi bem o que venderam para ele, Então, na questão não é do bom comunicador, né? acabaram passando a informação, não sei se foi, no caso, não fui eu que fiz a entrevista na época, né? Se passaram a informação errada, eu não sei de onde é que acabou dando para o erro de comunicação, mas então depois que a gente conversou com ele, a gente viu que na verdade ele queria trabalhar na parte de desenho técnico e não no trabalho de campo. Então tu começa a pensar, então se o cara tá ali fazendo trabalho de campo, vamos começar a puxar um pouquinho para ele fazer o desenho técnico. A gente tem essa função dentro da empresa, então a gente consegue estar manejando eles aos poucos. Eu tive uma situação quando eu trabalhava na empresa do meu pai, porque eu lidava com mulheres, né? E entrava daquela questão, mas a pessoa X está fazendo menos que eu e eu não estou sendo valorizado. Então entra na questão do líder, né? De ouvir as pessoas, de saber gerenciar conflitos. É isso, essa frase é importante. Não é tu ouvir um lado, tu ouvir o outro e não fazer nada, ou favorecer um lado só. Tu ouvir os dois lados e saber dar uma resposta sábia, que não ofenda ninguém e que tu resolva o teu problema. É isso, parece fácil, mas não é. Então, às vezes, eu fui lá, pensei, o que eu vou fazer? Peguei e usei outra questão do perfil, da questão de líder. Porque o líder tem que ser transparente. Tu vai lá e tu explica, tu dá feedback, tu fala, não, realmente tu é uma ótima funcionária, tu fez bastante trabalho, mas será que aquela não tá com problema? Será que ela não tá cansada? Nunca fale mal de ninguém, ou nunca faça nada, apenas aprenda a ouvir os outros, né? Essa questão de ser um bom ouvinte, de ouvir também as pessoas, de ouvir o problema que foi te colocado e saber chegar numa resposta, numa resolução do problema. Questão de trabalhar em equipe, né? Tem aquelas pessoas que elas têm dificuldade em trabalhar em equipe, são problemáticas, confusentas. Então, o líder ele tem que ter uma facilidade de trabalhar em equipe para jogar nesses lados, saber trabalhar com o esquentadinho, com o tranquilo, com o outro. Então, saber trabalhar com todo mundo de forma que tu não seja falso com ninguém, mas que tu consiga trabalhar, que todo mundo trabalhe em harmonia. As formas, trabalhei num lugar junto com o Fernando e tinha muito isso, mas para a pessoa tal eu não vou fazer. Aí a gente ia lá com jeitinho, quem sabe fazendo assim para mim, tá me ajudando, saber conversar, saber falar, e entra bem na questão também de tu Não falar mal dos outros. não falar mal dos outros, né? Tu ouvir os dois lados e não é ser neutro. Tu ter a tua posição, tu ter se posicionar, tu tem que se posicionar. mas tu saber gerenciar conflitos é o principal. Essas características de líder, elas parecem ser fáceis, a gente aprende, a gente lê, mas às vezes a pessoa tem essas habilidades desenvolvidas, umas a mais, umas a menos, mas ela vai moldando que daí ela consegue chegar no que ela quer. Outra questão do líder, ele tem a questão de inspirar as pessoas, né? E como é que eu pergunto para ti, Fernando, como é que tu acha que um líder, como uma pessoa, ela pode inspirar a outra? De que forma? No meu caso, eu vejo o pessoal ali da área de administração, de empreendedorismo, sempre fala, né? Tu sempre é a média das 5 pessoas que tu convive. Então, a partir do momento que tu tem uma pessoa assim, o cara sabe bastante, o cara ensina, o cara passa informação, ele tá ali. Então, isso inspira as pessoas, porque tu começa
a ver que a pessoa se preocupa contigo, que ela está passando o conhecimento e tu tá crescendo junto, né? Então, a partir do momento que tu se preocupa com os outros, né, com o crescimento dos outros, então eu acho que isso auxilia bastante na inspiração. E só um adendo, o nome do autor lá do livro O Motivo é Patrick Lencioni. 2019. Ele tem vários livros nessa área de liderança e esse é um livro bem interessante. Outra questão também de como gerenciar as pessoas é tu servir de exemplo para elas, né? Sim. De que forma que tu pode ser um bom exemplo para aquelas pessoas, para aquelas equipe que tu tá liderando, né? Então, o líder ele se preocupa muito com isso. Como é que eu vou ser um bom exemplo? Como é que eu vou inspirar, né? Como é que eu vou estar? Então, ele toma muito cuidado com essas questões, entra no que o Fernando falou. Outra coisa também é sempre dar bons exemplos, sempre dar feedbacks positivos, saber falar, negativos também, né? Saber falar com as pessoas, saber ouvir, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes tem aquela questão, mas o fulano não pode fazer isso agora, eu sou líder, eu não vou fazer. Não, por que eu não posso fazer? Eu sei que aquela pessoa vai fazer para mim. Então, dar esses bons exemplos, porque aquela pessoa, o Fernando, né, sendo líder, sendo toda a responsabilidade que ele tem, ele veio aqui e me ajudou nisso, por que eu não posso ajudar ele também? Né? Então, ter essa questão de saber, de ter essa parte de conviver com os outros. É uma coisa muito difícil a convivência. Mas a gente tem, se a gente saber usar, se a gente tiver boas práticas, tiver esses exemplos, a gente consegue conviver com todo mundo, inspirar as pessoas, fazer aquela equipe trabalhar, motivar ela. Também o líder, a gente fala bastante do perfil de líder, né? Na verdade não existe, ele é como se fosse um pêndulo, né? Conforme a situação ele vai ser um líder que vai ser mais rígido, vai ser um momento que ele vai ser mais inspirador, mais tranquilo, vai ser um momento, então depende do momento da empresa, momento da equipe, então não é algo Mas que é fácil, né? Exatamente, e aquela questão de ser rígido, mas fazer com que as pessoas, o fulano foi rígido, eu gosto dele, tu respeitar. Sim, a questão de ganhar respeito. É a forma como tu se comunica, Exatamente. Né? Não é tu chegar assim, eu sou idiota. O líder pode ser a gente entra muito naquela questão também, né, que tem a questão do preconceito de homem e mulher. O líder pode ser uma mulher e fazer com que a equipe de homens, vamos dar um exemplo, ganhar o respeito dela, ter respeito. Eu tive a oportunidade de ser presidente de uma associação de engenharia ambiental, até o Fernando é presidente agora, e eu tinha essa dificuldade, né, porque a gente tem essa questão do preconceito, de como fazer as pessoas te respeitarem, de como tu conseguir se destacar. A mulher tem muito isso, mas aí eu entro na questão do incentivo de que nós mulheres, nós devemos entrar em cargos de liderança, entrar em associações de engenharia. A questão de respeito, de inspiração parte da gente. A partir do momento que a gente está confiante com nós mesmas, as coisas são bem mais tranquilas, as pessoas vão te respeitar, tu vai ganhar um respeito. Tem várias mulheres que a gente pode pesquisar ao longo da nossa vida, que elas também passaram por situações como essas, mas que elas ganharam respeito, que elas conseguiram conquistar o espaço delas. Também entra nessa... Até a postagem do blog. A gente fez uma postagem. 5 mulheres na engenharia. Essa questão também do respeito é uma coisa também que a gente aprende ao longo da carreira, que é se impor, né? Principalmente as mulheres, né? Eu acredito que aprendem mais na marra do que os homens, que em função desse preconceito que existe. Mas é algo que a gente, as mulheres infelizmente acabam passando, mas é algo que a gente tem que aprender a fazer, é se impor. É claro que você não vai sair xingando todo mundo, como eu estava comentando ali, né? É a forma como tu se comunica, né? Então tem todo um... Vamos dar um exemplo. Tu fez um trabalho, a pessoa vai chegar lá e fulano, isso aqui ficou uma porcaria, né? A outra que sabe lidar com equipe, toda essa parte que é ô Fernando, talvez assim, se eu mudasse aqui, cara, se eu mudasse ali, o que tu acha? Dá uma pensada. É a forma como tu fala com o outro, né? Para não gerar confusão também, né? Aí sempre que tentando sempre na questão da diretriz, às vezes, ô fulano, tu acha... vamos manter esse texto assim, porque será que não vai dar problema lá com o órgão ambiental se tu afirmar dessa forma? Porque está parecendo que tem isso. Então, existe
formas de comunicação que vão fazer com que a pessoa chegue à própria conclusão, né? Então ela vai dizer, não, realmente está meio estranho isso aqui, não, não é. Ah, isso aqui não ocorre nessa área de estudo. Então a pessoa é como se o líder ele conduz a pessoa às conclusões, né? Exatamente. Então essa é a função do líder dentro da empresa. Acho que uma coisa para comentar também é essa transição entre funcionário que vai ter um chefe para aquele que quando tu vira chefe, né? Uhum. Como eu comentei, na graduação a gente muitas vezes não tem esses cursos, alguns eu já fiz, por exemplo, curso de negociação, De bem vendas, interessante. finanças, também. Curso de vendas não fiz, deixa eu ver. Eu acho que tu fez bem mais já que eu, o curso Eu de... fiz curso de vendas, curso de finanças, parte de negociação. Fiz vários cursos, inclusive, assim, a gente que sai da graduação e não tem essas cadeiras, principalmente quando for abrir empresa, essas coisas, é bacana fazer os cursos de finanças, fluxo de caixa, para ter esse conhecimento e saber como é que as coisas, elas... também indico a questão dos cursos, tem alguns cursos mais focados na parte de liderança, gestão, de como é que tu melhora a tua comunicação com as pessoas, né? Então, são alguns cursos que a gente deve buscar. Ou seja, focando bem na questão que a gente nunca deve parar de estudar, né? A gente deve buscar sempre se capacitar, estudar, sempre estar um passo à frente. Não é porque você chegou num cargo de liderança que você vai parar de estudar, porque a parte administrativa ainda tem, a parte de gestão de pessoas é gigantesca. Exatamente. Então, esse funcionário que executava um cargo X, ele foi transferido para a questão de líder, entra nessa questão. Busca uma capacitação, busca estudar, busca entender o cargo que tu entrou, conhecer as pessoas, não cair de paraquedas, porque às vezes a gente cai realmente de paraquedas naquele cargo, não sabe o que tem que fazer, quem tem que controlar, tem pessoas com problemáticas, às vezes tu pega um pepino, então tu tentar ver o problema de fora, pensar um pouco, a gente usa muita questão de pensar um pouco fora da caixa, ouvir cada um, né? E sempre se capacitar. Porque não é porque tu. Às vezes sobe muito a questão do ego, né? Agora eu sou líder, agora eu sou maioral. Então, botar um pouquinho o pé no chão e estudar, buscar se capacitar, porque às vezes tu achando que aquilo é um patamar para alavancar a tua carreira, é aquilo que vai te derrubar. Porque às vezes a empresa, o fulano tava tão bom naquele cargo, ele não foi bom líder, acho que não deu certo, brigou com um, saiu dois, foi demitido 4, 5. Então, saber, né, se posicionar, entender que tu tá naquele cargo, mas que tu não sabe tudo. Isso aí entra bem na questão que, né, nos artigos de liderança eles falam bastante que normalmente se tu é um bom profissional na área técnica, não necessariamente você vai ser um bom gestor. Então, às vezes, o cara ali sabe tudo o procedimento aqui da empresa, sabe de cabo a rabo como começa, como é que tá o meio e sai. Mas daí, como ele se destaca, acaba colocando o cidadão lá como gestor. E acaba acontecendo que o cara não tem as habilidades ali para ser o gestor. Não tem a empatia, não tem, acha que todo mundo tem que trabalhar 8 horas afinco ali, sem parar em nenhum momento. Então, tem umas coisas que tem que estar ligado nessa Tem situação. um termo que às vezes que eu já ouvi em alguns cursos que eu fiz, que é a questão do locus de controle. O que seria essa questão do locus de controle? Quando tu tá naquela situação, ou quando tu tá naquele problema, tu se fazer a pergunta, né? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer para reverter essa situação? Como é que eu posso ser um bom líder? O que falta para mim ser um líder? Então, tu começar a fazer essas perguntas para ti mesmo, tu vai encontrar as respostas e tu vai conseguir conhecer a equipe, ou entra naquela questão de ter empatia, ouvir todo mundo, saber pôr as decisões que tu quer, ouvir os outros. Então, tem um monte de coisas que às vezes a gente acha que parece fácil, que a gente lê, que a gente quer implantar, que a gente quer, eu li esse livro, eu quero botar na empresa, eu quero sair mandando todo mundo. Não, às vezes a gente tem que adaptar aquelas coisas que a gente lê, nem tudo que a gente lê, vamos dizer assim, a gente vai tentar implantar. A gente tem que saber como implantar
quem implantar, às vezes, em como implantar com aquelas pessoas, às vezes aquele exemplo que foi dado no livro não é o exemplo que tu tem na tua empresa. Então, essa questão de tu pensar, de fazer as perguntas certas, é o que te faz um bom líder. Nessa questão também de se atualizar, então, antes de encerrar aqui, alguns livros para o pessoal dar uma olhada. A gente já citou ali o Motivo, né, do Patrick Lencioni. Também tem os livros, o Daniel Goleman. Daniel Goleman. Goleman. Ótimo ele. Os livros Tem dele vários livros, tem são... uns o próprio título é Liderança, né? Tem um que é... Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É do Dale Carnegie. Ele é ótimo também. É um livro antigo, foi escrito lá no Bem antigo, mas que ele nunca deixa de ser atual, sabe? Se tu ler, tu vai ver que é bem questão da a forma de escrita também, as situações que eles descrevem, mas é algo que se aplica até hoje. Tem um que eu li, e que ele é um livro antigo, mas ele é muito bom, que é do James Hunter, é Um Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Esse livro é ótimo para ler, ele é muito bom, ele mostra toda essa questão da liderança, de se conhecer, essas coisas que a gente conversou aqui também, é um ótimo livro para leitura. Um livro do Daniel Goleman é Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. Todos os do Daniel Goleman são ótimos. Os vídeos do YouTube, ele tem um monte de coisa, ele é ótimo. Eu gosto muito dos livros dele, da forma como ele é claro nos exemplos dele, então é um livro bom. Tem um livro do Peter Drucker, que é A Gestão Eficaz. Esse livro eu não li ainda, mas eu já vi como top 10, como indicação. É como ser um gestor eficaz. Entra nesses exemplos, nessas questões. E tem muitos outros. A gente procurar questão de dicas de livros de lideranças, questão de desafios de equipes. Tem um monte de livros para a gente ler. Quem sabe até também em outros idiomas te instigar a ler em outro idioma, estudar outro idioma, né? Tem outros livros também. Acho que tem aquele do... Agora não me lembro como é que é o nome em português, é do Flow. Acho que é também do Peter Drucker. Peter Drucker, também é dele. Trabalho 3.0, alguma coisa assim, que fala sobre a questão de motivação 3.0 ao longo do livro. Eu falei daquela questão de se fazer as perguntas em um livro que é antigo, que eu já li faz muito tempo, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Esse livro é basiquinho, só que é um livro bom também para a gente ter como leitura, porque ele ensina essa questão da gente se fazer as perguntas, se entender, de como tu virar um bom líder, como é que o que ferramentas que tu usa, te conhecer para pensar o que falta para ti poder se moldar naquele perfil. Então é um livro bom também. Tem vários outros. O Jim Collins tem livros bons também. O Daniel Goleman, que a gente já falou. Tem um também que é o Stephen Covey, que ele escreve alguns livros de liderança. Tem um dele que é a questão de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então tem uma série de livros de liderança. A questão também, às vezes, um pouco o poder do hábito também, ele não é de liderança, mas é um livro legal para a gente começar a pensar nessas questões e a interpessoal, essa parte do conhecimento interpessoal. Então, pessoal, tem vários livros aí para vocês já dar uma olhada, principalmente nos autores, né? Então, a gente encerra aí o nosso primeiro podcast por aqui. Caso vocês queiram acompanhar nosso trabalho, pode dar uma olhada. No meu caso, eu publico com mais frequência, né? No LinkedIn. Pode procurar lá por Fernando Basqueto de Souza. Nós temos o Instagram do blog 2eng, ING. A Amy também. A Amy está postando bastante coisa ali pelo blog também, pelo Instagram. E visitem aí no blog mesmo, né? A gente tem bastante tutorial de geoprocessamento, de Word, Excel, a gente tem várias matérias, a gente sempre busca se atualizar, trazer coisas novas, né? Inclusive, agora, esse ano a gente deu uma parada no ano passado, mas esse ano a gente quer voltar com bastante postagens, uma postagem por mês. Então não deixa de visitar. O blog, a gente fundou ele desde 2016. Desde então a gente vem estudando e produzindo conteúdo para melhorar e para facilitar a vida de todo mundo.
E o podcast também foi isso, para a gente postar um pouco da nossa experiência, conversar um pouco com vocês. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem nos mandar nessas redes sociais que a gente tem. A gente também tem o canal no YouTube, né, com alguns tutoriais, alguns O vídeos. podcast vai estar lá. O podcast, inclusive, vai estar lá dentro também, na plataforma Spotify. E mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau.